Procedimento. Artigo 134. Instalada a Assembleia Geral, proceder-se-á, se requerida por qualquer acionista, a leitura dos documentos referidos no artigo 133 e do parecer do Conselho Fiscal, se houver, os quais serão remetidos pela mesa à discussão e votação. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia, ou ao menos um deles, e o auditor independente, se houver, deverão estar presentes à Assembleia para atender a pedidos de esclarecimentos de acionistas, mas os administradores não poderão votar como acionistas ou procuradores os documentos referidos neste artigo. Parágrafo 2º. Se a Assembleia tiver necessidade de outros esclarecimentos, poderá adiar a deliberação e ordenar diligências. Também será adiada a deliberação, salvo dispensa dos acionistas presentes, na hipótese de não comparecimento de administrador, membro do Conselho Fiscal ou auditor independente. Parágrafo 3º. A aprovação sem reserva das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Parágrafo 4º. Se a Assembleia aprovar as demonstrações financeiras com modificação no montante do lucro do exercício ou no valor das obrigações da companhia, os administradores promoverão, dentro de 30 dias, a republicação das demonstrações, com as retificações deliberadas pela Assembleia, se a destinação dos lucros proposta pelos órgãos de administração não lograr aprovação. As modificações introduzidas constarão da ata da Assembleia. Parágrafo 5. A ata da Assembleia Geral Ordinária será arquivada no Registro do Comércio e publicada. Parágrafo 6. As disposições do parágrafo 1º, segunda parte, se aplicam quando, nas sociedades fechadas, os diretores forem os únicos acionistas. Seção 3. Assembleia Geral Extraordinária. Reforma do Estatuto. Artigo 135. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem 2/3, no mínimo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número. Parágrafo 1º. Os atos relativos a reformas do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta pela companhia ou por seus acionistas a terceiros de boa-fé. Parágrafo 2º. Aplica-se aos atos de reforma do Estatuto o disposto no artigo 97 e seus parágrafos 1º, 2º e no artigo 98 e seu parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas na sede da companhia por ocasião da publicação do primeiro anúncio de convocação da Assembleia Geral. Quórum qualificado. Artigo 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quórum não for exigido pelo Estatuto da Companhia, cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão para deliberação sobre, inciso 1, criação de ações preferenciais ou
aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo ser já previstos ou autorizados pelo Estatuto. Inciso 2. Alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de uma nova classe mais favorecida. Inciso 3. Redução do dividendo obrigatório. Inciso 4. Fusão da companhia ou sua incorporação em outra. Inciso 5. Participação em grupo de sociedades. Inciso 6. Mudança do objeto da companhia. Inciso 7. Cessação do estado de liquidação da companhia. Inciso 8. Criação de partes beneficiárias. Inciso 9. Cisão da companhia. Inciso 10. Dissolução da companhia. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1 e 2, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da ratificação, em prazo improrrogável de 1 ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais, prejudicadas reunidos em Assembleia Especial, convocada pelos administradores e instalada com as formalidades desta lei. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários pode autorizar a redução do quórum previsto neste artigo no caso de companhia aberta, com a propriedade das ações dispersa no mercado e cujas 3 últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença de acionistas, representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a deliberação com quórum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo aplica-se também às assembleias especiais de acionistas preferenciais de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Deverá constar da ata da Assembleia Geral que deliberar sobre as matérias dos incisos 1 e 2, se não houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela Assembleia Especial prevista no parágrafo 1º. Artigo 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no Estatuto Social, observado o quórum do artigo 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente, o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do artigo 45. Parágrafo 1º. A convenção somente terá eficácia após o decurso do prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral que a aprovou. Parágrafo 2º. O direito de retirada previsto no caput não será aplicável. Inciso 1. Caso a inclusão da convenção de arbitragem no Estatuto Social represente condição para que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação em segmento de listagem de bolsa de valores ou de mercado de balcão organizado que exija dispersão acionária mínima de 25% das ações de cada espécie ou classe. Inciso 2. Caso a inclusão da convenção de arbitragem seja efetuada no Estatuto Social da companhia aberta, cujas ações sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado, nos termos das alíneas A e B do inciso 2 do artigo 137 desta lei. Direito de retirada. Artigo 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos 1 a 6 e 9 do artigo 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor
das suas ações, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Nos casos dos incisos 1 e 2 do artigo 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie ou classe prejudicadas. Inciso 2. Nos casos dos incisos 4 e 5 do artigo 136, não terá direito de retirada o titular de ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: a linha A, liquidez, quando a espécie ou classe de ação ou certificado que a represente integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários, admitido à negociação no mercado de valores mobiliários no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários. A linha B, dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação. Inciso 3. No caso do inciso 9 do artigo 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: a linha A, mudança de objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para a sociedade, cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida. A linha B, redução do dividendo obrigatório. A linha C, participação em grupo de sociedades. Inciso 4. O reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 dias, contado da publicação da ata da Assembleia Geral. Inciso 5. O prazo para o dissidente de deliberação de Assembleia Especial, artigo 136, parágrafo 1º, será contado da publicação da respectiva ata. Inciso 6. O pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no parágrafo 3º, se for o caso da ratificação da deliberação pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. O acionista dissidente de deliberação da Assembleia, inclusive o titular de ações preferenciais sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da Assembleia ou na data da comunicação do fato, relevante objeto de deliberação se anterior. Parágrafo 2º. O direito de reembolso poderá ser exercido no prazo previsto nos incisos 4 ou 5 do caput deste artigo, conforme o caso, ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à Assembleia. Parágrafo 3º. Nos 10 dias subsequentes ao término do prazo de que tratam os incisos 4 e 5 do caput deste artigo, conforme o caso, contado da publicação da ata da Assembleia Geral ou da Assembleia Especial que ratificar a deliberação, é facultado aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral para ratificar ou reconsiderar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes que exerceram o direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. Parágrafo 4º. Decairá do direito de retirada o acionista que não o exercer no prazo fixado.